então do módulo 13, a felicidade e a gratidão. O texto introdutório se chama Felicidade Possível. Acreditavas que a felicidade seria semelhante a uma ilha fantástica de prazer constante e paz permanente. Um lugar onde não houvesse preocupação, nem se apresentasse a dor, no qual os sorrisos brilhassem nos lábios e a beleza engrinaldasse de festa as criaturas. Uma felicidade feita de fantasias parecia ser a tua busca. Planejastes a vida objetivando encontrar esse reino encantado, onde por fim descansasses da fadiga, da aflição e fruísses a harmonia. Passam-se anos e somas frustrações, anotando desencantos e amarguras, sem anelada conquista. Lentamente entregas-te ao desânimo e sentes que estás discriminado no mundo quando vês as propagandas apresentadas pela mídia, nas quais desfilam os jovens belos e jubilosos, desperdiçando saúde, robustez, corpos venusinos e apolíneos, usando cigarros e bebidas famosas, brincando em iates de luxo ou exibindo-se em desportos da moda invejáveis, triunfantes. Crês que eles são felizes. Não sabes quanto custa, em sacrifício e dor, alcançar o topo da fama e permanecer lá. Sob quase todos aqueles sorrisos que são estudados, estão a face da amargura e as marcas do ressaibo, do arrependimento. Alguns envenenaram a alma dos charcos por onde andaram antes de serem conhecidos e disputados. Muitos se entregaram a drogas perturbadoras que lhes consomem a juventude, qual ocorreu com as multidões de outros que os anteciparam e desapareceram. Esquecidos e enfermos, aqueles que foram pessoas objeto, amargam hoje a miséria a que se acolheram ou foram atirados. Felicidade, porém, é conquista íntima. Todos os que se encontram na terra, nascidos em berços de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro frágil de carne e experimentam, de uma ou de outra forma, vicissitudes, decepções, doenças e desconforto. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial. O que parece não excede a imagem, a ilusão. Se desejas ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. As ocorrências de dor são experiências para as de saúde e de paz. A felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção. Abençoa os acidentes de percurso, que denominas como desdita. Segue na direção das metas e verás quantas concessões de felicidade pela frente aguardando por ti. Quem avança monte acima, pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas e verdejante relva que teimam em nascer ali, colocando beleza no chão. Reúne essas florezinhas em um ramalhete. Toma das pedras pequeninas, fazendo colares,
e descobrirás que para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, no site oespiritismo.com.br. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu fico impressionado, quanto mais a gente estuda a Joana de Ângeles, com a capacidade de síntese que ela tem, né? A gente percebe que numa mensagem breve como essa, ela faz um trajeto histórico sobre grandes formas de pensar e compreender a felicidade ao longo da história da humanidade, traça um paralelo com a visão espírita e finaliza ainda com o sentido da vida proposto pelo Cristo, né? Que Kardec retoma. Então nós vamos procurar nesse módulo trabalhar um pouquinho isso. Como que o ser humano ao longo do tempo conseguiu entender a dor, conseguiu compreender o sofrimento, conseguiu buscar respostas para a dor e para o sofrimento e conseguiu naturalmente buscar a felicidade, né? Que caminho é esse que nós trilhamos? Para onde a gente foi primeiro? Para onde nós fomos depois? E aonde a gente está agora, né? E culminando então, obviamente, com a visão espírita, a proposta espírita da felicidade, do sofrimento e naturalmente da gratidão, né? Falar de felicidade, mas especialmente falar de sofrimento, porque não tem como entender felicidade sem abordar sofrimento, é falar de um assunto que acomete a todos nós, né? Que alcança a todos nós. Vocês viram aí que Joana de Ângeles diz que somos todos feitos do mesmo barro frágil. Um símbolo muito bonito. Somos todos iguais. E as dores, as dificuldades são iguais. Mudam o endereço. Já ouviram esse ditado popular maravilhoso? Que os problemas são os mesmos. O que muda é o endereço. Porque sejamos nós providos ou não de recursos financeiros, providos ou não de saúde, jovens, mais idosos, nós vamos passar por todas as vicissitudes de forma muito parecida, né? Então nós vamos tentar trabalhar isso. Kardec percebe como esse assunto é importante, o sofrimento. Kardec percebe como a humanidade busca por uma resposta filosófica ao longo do tempo para responder por que sofremos. Kardec entende que é necessário dar um sentido ao sofrimento, e isso é trabalhado muito bem por ele ao longo de toda a codificação, a ponto de especificamente deixar um capítulo todo do Evangelho segundo o Espiritismo para essa abordagem, para esse tema, né? E o maior de todos eles, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Kardec mesmo nos ensina que Jesus, que o Cristo já havia dito, né, que deixaria o Consolador prometido, né? Kardec afirma, e os Espíritos trazem isso, de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então, como é que nós podemos entender tudo isso, né? Como que o Espiritismo pode nos ajudar a consolar? Como? Então a gente vai começar tentando responder essa questão, como compreender o sofrimento humano e principalmente como dar sentido ao sofrimento, que é o mais interessante aí na proposta espírita de crescimento espiritual e fundamentalmente psicológica, né? Então o sofrimento acompanha a todos nós, como dissemos, não é um assunto do nosso tempo. Se nós pensarmos na época do Cristo, os sofrimentos existiam à revelia também, para todos os gostos, para todos os tamanhos e tipos, né? Tanto que eu gostaria de começar essa reflexão mostrando que a necessidade de compreender por que a gente sofre é algo inato em nós, né? É algo do espírito. Esse nosso self precisa direcionar o ego
num processo de integração ego-self para ter um sentido para a vida, para ter um sentido existencial. Então, entender ou dar um sentido ao sofrimento é fundamental. Senão a gente não consegue sofrer bem. Senão a gente vai sofrer mal. E depois a gente vai entender o que é isso. Então eu trago aqui um diálogo que está no livro Até o Fim dos Tempos, um livro de Amélia Rodrigues. Vocês sabem como eu sou apaixonado por essa escritora, né, por essa autora. Amélia Rodrigues é espetacular nos seus textos. E nesse livro, Até o Fim dos Tempos, ela traz para nós uma conversa de Simão Pedro com Jesus, que são espetaculares. Um diálogo melhor que o outro, né? Pedro é realmente um curioso, e ele interroga Jesus e não entende as respostas e não concorda, acha que Jesus está viajando na maionese porque o mundo não é desse jeito. E Jesus vai devagarzinho moldando esse coração, como vai fazendo conosco, né? E deixando que a própria vida e as situações da vida também possam ir moldando esse coração, no processo de aprendizagem, no processo de vivência. Mas Pedro, um grande observador, já percebia o sofrimento, então ele interroga Jesus. E aí diz Amélia Rodrigues, criando todo o contexto, né? Numa noite adornada de estrelas, eu fico pensando como era o dia, né? Trabalhava-se muito, Jesus não parava, né? Nem um minuto de descanso. Mas aí as noites eram as noites de descanso na casinha de Pedro, né? Terminava as coisas, era lá que eles se reuniam. E ali continuava o papo, né? Porque aí Pedro não dava paz, não dava sossego para o mestre, né? Eram outros papos. Era um papo mais especializado, ali, né? Mais refinado. Então, numa noite adornada de estrelas, depois das fadigas do dia estuante de beleza, o mestre meditava defronte do mar, em Cafarnaum, na casa de Simão, quando o amigo que lhe acompanhava o silêncio, tendo a mente ardente de interrogações, veja que pululava ali, né, as questões, endereçou-lhe algumas dúvidas pedindo esclarecimentos. Senhor, expôs timidamente. Ele sempre começa assim devagarzinho, depois vem o complexo, né? Aí Pedro estoura com Jesus, depois ele fica brabo, né? Eu gostaria de entender por que a dor chibateia com tanta força o dorso das criaturas indefesas. Veja que ele já direciona a conversa para um olhar. Ó, tudo bem, não sou tão evoluído assim. Quem é mal, deixa sofrer mesmo, né? Agora, tem gente tão boazinha que está sofrendo. O mal não pode ficar ali só com quem é mal. Deixa o sofrimento abater só quem é ruim. Mas tem muita gente que é boa e que sofre. Então, veja que Pedro já tem um olhar nosso, né? A gente considera o que é bom, o que é mal, no nosso olhar egóico. Nascimento, túmulo. A gente não tem a visão anterior ao nascimento, concordam? Pode ser que o que é bom hoje, não necessariamente foi bom ontem, antes de ontem, anteontem e nas existências, né? Então ele diz isso. Para onde direcionamos o olhar, defrontamos a miséria, a enfermidade, as agonias e a morte ceifando as vidas. Mesmo nos lares abastados, olha como ele era observador, já percebendo que o sofrimento abrange a todos. Mesmo nos lares abastados, o sofrimento faz residência, ferindo os mais delicados sentimentos e dilacerando as mais caras aspirações. Lembram Joana de Cusa? Era da alta sociedade romana, né? Seu marido ocupava um cargo importante dentro do império, dentro do cargo administrativo romano. E, no entanto, ela sofria, em especial com as dificuldades conjugais, né? Tanto que nós brincamos que a grande jornada heróica dela, o convite à jornada, é justamente não sair do lar, ficar no lar. É ficar, não é partir.
O início da jornada é permanecer no lar, mas permanecer com um novo sentido, que ela conseguiu depois que conheceu o Cristo, que a fez conectar-se com a sua essência interior, com esse self, e entendendo o sentido da vida, deixa de sofrer, ressignifica as questões. Silenciou por um pouco, para logo prosseguir, organizando as reflexões. Veja que ele nem deu tempo de Jesus responder. E aí ele continuou. Imagino que não estava fervendo aquela cabecinha. Pessoas laboriosas dedicam-se à produção das coisas corretas e não progridem. Conhecem gente assim? Meu Deus, trabalha, é honesto e nada dá certo na vida. Parece que quanto mais trabalha e mais correto é, mais se ferra. Enquanto que outras desonestas e mesmo cruéis prosperam a olhos vistos. Gente, é contemporâneo esse texto. Serve para nós. Tenho amigos, diz ele, Jesus, tenho amigos que se empenham pelo pão de cada dia, honrado, só que amargam dificuldades e carências sem nome, e são pessoas boas, corretas, éticas, e só parece que o sofrimento lhes alcança. Como entender-se o magnânimo amor de nosso Pai nessas situações? Olha que espetáculo! E aqui está o sentido para o sofrimento. É isso que a humanidade busca. Deus não é amor, Deus não ama, então por que permite isso? Por que permite aquilo? Por que permite que o meu filho de 7 anos seja assassinado? Por que permite que eu trabalhe honestamente e tenha muita dificuldade financeira? Por que permite que aquele meu vizinho, que eu considero mal, porque eu sei que faz coisas contrárias à lei, prospere assim a olhos vistos? Veja que a reflexão de Pedro é a reflexão da humanidade. E aí nós vamos ter que responder isso. A gente já vai ver o que Jesus respondeu, obviamente Jesus vai fechar, Então, para entender a resposta do Cristo, a gente vai transitar agora pelo texto de Joana, entender as premissas principais que o Espiritismo nos traz, para daí ver a resposta do Cristo e completar o módulo entendendo a razão e o sentido do sofrimento e o que é a felicidade. Então, nós temos que ter 4 premissas. Premissa é uma informação essencial que serve como base para a gente erguer todo um raciocínio, Sem isso a gente não consegue entender aquilo que a gente quer concluir. Então nós vamos partir de 4 pontos principais, lembrando aí o que Kardec nos ensinou, transitando por Joana de Ângeles, para a gente finalizar então com Jesus. Então Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. É o sermão das bem-aventuranças, o maior e mais belo canto, vamos pensar assim, para as pessoas que eram abandonadas, marginalizadas, discriminadas da sociedade, E também para aquelas pessoas que buscavam o sentido existencial. O Sermão da Montanha, ele dá sentido à vida. E se nós não entendermos o que Jesus está dizendo aí, nós não conseguimos entender o que é essa coisa de feliz os que sofrem, porque vão ser consolados, mas vão ser consolados como? Aonde? Quando? Em que lugar? Feliz porque eu sou perseguido, porque eu tenho fome e sede de justiça, porque então as coisas que eu considero que não estão adequadas, que é uma injustiça em mim, mas em que momento isso vai ser bom? Ou por que isso é bom? Porque Jesus está falando para eu me alegrar. Felizes os que sentem tudo isso.
Então, de duas, uma. Ou eu não estou conseguindo entender o que Jesus está falando, o que é muito provável, ou Jesus está fora da casinha totalmente. Como a segunda opção não é verdadeira, porque Jesus não está fora da casinha, aliás, é um Cristo, nós já estudamos o que é ser Cristo, né? Se está assim com Deus, imagina a inteligência, o que Ele nos traz. Então, é óbvio que nós estamos equivocados na maneira de lê-lo. Então, a primeira ideia, a primeira premissa que nós temos que ter começa aqui. O que Jesus está falando? Está falando que eu vou ser feliz, mas o que é isso? E Kardec responde de cara, essa é a primeira premissa que nós temos que ter. As compensações que Jesus promete a todos nós que sofremos, que sentimos injustiça, que somos perseguidos, ou seja, que somos os aflitos da terra, só podem realizar-se, e aí ele dá a primeira premissa, na vida futura. Esse é o primeiro ponto para a gente sair. Se eu não entender que há uma vida futura, as palavras de Jesus não fazem sentido. Aliás, são um engodo mesmo, né? Palavras do próprio Kardec, que ele vai dizer ali. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou ainda mais, seria uma enganação. Porque como é que aquela pessoa que roubou, que fez tudo errado, ficou a vida inteirinha gozando e utilizando os recursos impróprios, indevidos, ao seu bel prazer, ao seu egoísmo, e morreu rindo da minha cara que fui honesto, trabalhei um monte e não prosperei? Aliás, coloca até a prova se é bom ser honesto. Se eu não tenho a noção do que acontece depois da morte, o que é mais importante? A vida presente. E se eu não sei o que acontece depois da morte e a vida presente assume uma importância muito grande, o egoísmo aflorece junto. E aí eu vou pensar só em mim, vou pensar em me dar bem. E é só sendo muito egoísta para eu pensar somente em mim que eu vou, naturalmente, transgredir as coisas éticas, transgredir a lei divina, porque eu não estou nem aí para isso. Aliás, a vida futura para mim é uma incerteza, nem sei se isso existe. Não sei para onde eu vou depois que eu morro. Alguns dizem que eu vou para o céu, outros dizem que eu vou para o inferno. Como ninguém sabe, como não tem um sentido para isso, racional, lógico, vamos curtir agora, porque aqui eu sei onde eu estou, eu sei o que está acontecendo, e depois a gente resolve. Essa é uma vida extremamente egoísta e que muitos vivemos assim. Aliás, o primeiro ensinamento do Espiritismo é isso. Existe uma vida futura. E se há uma vida futura, se eu entendo que a vida continua e que essa vida futura é consequência dessa vida presente, então a minha vida presente muda totalmente. Se a gente não entendeu a vida futura, a gente continua vivendo para o nosso egoísmo. Se a gente compreendeu que tem uma vida futura cujas consequências são resultado das nossas ações atuais, a gente muda a forma de viver no presente. Tô nem aí se tem alguém vendo ou não. A minha consciência não me permite infringir isso aqui, porque eu sei que eu vou ser cobrado depois. Eu mesmo vou me cobrar. Está registrado na minha consciência. Primeiro ponto é esse. Perfeito? Bom, então não adianta fazer barganha com Deus, não adianta comprar terreninho, não adianta fazer maracutaia, porque a cada um será dado de acordo com as suas obras. Não tem jeitinho, não tem. Fez um monte de coisa errada, não adianta pagar para ser absolvido. Não adianta. Perfeito? Vai ter que reparar tudo isso. Depois Kardec vai ampliar esse pensamento que está no início do Livro dos Espíritos num livro específico, o Céu e o Inferno. Então o Céu e o Inferno vai trabalhar essa primeira premissa da vida futura. O que é, o que acontece, está em dúvida? Então vou te esclarecer. E aí Kardec vai dizer, espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos suicidas, mostrando as várias facetas da vida futura. Perfeito? Primeiro ponto.
Mas podemos continuar o raciocínio. Kardec é brilhante, ele vai dizer assim. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Tudo bem, eu entendi que eu tenho a vida futura e vou atuar aqui da melhor maneira. Mas mesmo assim, ainda está faltando explicação. Na vida presente, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Às vezes no meio do vício, onde você tem muitas coisas de bens, especialmente materiais. E às vezes nas virtudes, onde você está com o mal, como disse Simão, mas os meus amigos trabalham honradamente para o pão do dia a dia e sofrem como eu nunca vi. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam e desencarnam, como diz Vanin, rindo da nossa cara. Seus tolos, enganei todo mundo que eu podia e me safei. Então, se eu não entender que a vida continua após o se safei, então vamos todo mundo aproveitar aqui. Então, a noção da vida futura é um grande golpe. A conduta egoísta, a conduta de pensar só em si. A fé no futuro, diz Kardec, ele já expôs a primeira premissa, pode até consolar e proporcionar paciência, mas não é suficiente ainda. Só entender que continua não explica ainda as desigualdades. Então, só isso não basta. Mas, diz Kardec, não explica essas anomalias que parecem, preste atenção nessa palavra, parecem desmentir a justiça de Deus. Olha lá Pedro, mas é contra a magnificência do Criador, a extrema bondade do Criador, a extrema justiça. Até parece que Deus não é isso aí tudo que você está falando, não. E aí Kardec vai fechando. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições. Primeira parte do Livro dos Espíritos, atributos da divindade. Se a gente estuda atributos da divindade e entende que Deus é único, ele precisa necessariamente ser possuidor de todos aqueles atributos. Eu posso até não entender a essência divina, porque eu não vou conseguir, ainda não, e nem precisamos. Mas não é porque eu não entendo a essência divina que eu não posso compreender mais ou menos, assim, muito menos do que mais, o que é Deus. E os Espíritos vão dizer que para nós, nesse nível de aprendizado que nós temos, nós podemos nos satisfazer entendendo os atributos da divindade. Aliás, é o mais próximo que a gente pode chegar de Deus, por enquanto. Então a gente entende que Deus é único, não pode haver mais do que um Deus. E aí todos os atributos que são trabalhados, em especial dois. Deus é o amor absoluto, Deus é a sabedoria absoluta e naturalmente a justiça absoluta. Perfeito? Então Kardec diz assim: se entendermos que Deus é único, não podemos concebê-lo sem as suas perfeições. Ele tem que ser absoluto em tudo, porque se ele não for absoluto em tudo, vai ter algo absoluto em tudo, e aí esse algo que é Deus, porque esse outro deixa de ser, porque não é absoluto em tudo, é relativo. Por isso que é supremo, né? Por isso que é supremo, perfeito. Tá, mas e antes de Deus? Não adianta ficar pensando nisso, que nós não vamos entender. A essência divina não nos cabe ainda. Então os Espíritos dizem assim: vamos começar do início? Entenda que Deus é o início, ponto. Que antes dele não tinha nada.
Agora, depois, quando você se tornar um Cristo, daí a gente explica aqui para você, essa parte que você não entende ainda. Que daí você já vai ter tido um pouquinho mais de aulas, um pouquinho mais de conhecimento, daí você pode unir as palavrinhas e entender essa parte aqui. Mas, por enquanto, Deus é o início. E aí diz Kardec, ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade e todo, absoluto. Pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. Então Kardec está dizendo assim, o que você está achando que é injustiça é no seu olhar, não no olhar de Deus. O que você está achando que é sofrimento é no seu olhar, não na visão divina. Na visão divina é justiça e amor, bondade. Estão sentindo onde Kardec vai? Joana de Ângeles só vai pegar isso e elaborar a plenitude. O livro Plenitude vai trabalhar exatamente isso, atributos da divindade. Porque ela vai quebrando um a um as nossas reclamações. Ai, mas eu sofro. Não, você não sofre, você tem oportunidades amorosas de crescer. Ai, mas eu sou perseguido porque eu faço tudo certinho. Nessa vida. Mas você está colhendo o que plantou em anteriores, porque Deus é justo. Começo a perceber onde eu quero chegar? As vicissitudes da vida, portanto, diz Kardec, têm uma causa. E se essa causa não está na vida presente, onde está? Wagner, conheço desde pequenininho, família honrada, ética, desde pequenininho aprendeu os valores éticos, respeita, faz tudo certinho, só se ferra, a família inteira. Então a causa não está nessa vida. Então está em algum lugar. Se não está nessa vida, vai estar no anterior. E aí nós vamos ter que ampliar a nossa percepção. Que bom que Deus não deixa a gente governar o negócio, porque senão a gente ia governar com a nossa visão. Daí eu ia ver a minha vozinha lá no hospital e ia falar assim, cura, porque é muito sofrimento. Mas se eu sair da minha visão egóica e entender o todo, eu vou dizer assim, obrigado, meu Deus, pela justiça e pelo amor e pela bondade que se expressa nessa situação. É outra forma de entender. Então eu posso sofrer sofrendo ou sofrer grato. E aí eu não sofro. É o bem sofrer do Evangelho. É sofrer com sentido. É sofrer entendendo e dando sentido ao sofrimento. Eis do que todos devem compenetrar-se. E aí pronto, poderíamos parar por aqui. Acabou o módulo, porque não tem justificativa. Está tudo bem. É tudo justiça, é tudo amor, é tudo bondade. Mas Joana elabora isso para a gente entendendo e assimilando cada vez mais. Bom, então, premissa número 1, perfeito. Entender a vida futura, mas só entender a vida futura não é suficiente, então premissa número 2, os atributos da divindade. Então é isso que Kardec nos diz. Especialmente o atributo de que Deus é soberanamente justo e bom. Então eu tenho agora o conhecimento da vida futura e também tenho o conhecimento de que Deus é soberanamente justo e bom. Então mesmo que eu queira pensar que não está justo e não está bom, está justo e está bom. E aí, de novo, ou você briga com Jesus, que falou uma enganação para você, ou você muda a sua forma de entender Jesus e entende o que ele quis dizer. Daí a gente vai ficar nesse impasse. A sabedoria providencial das leis divinas, diz Kardec, se revela nas menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Não nos permite duvidar. Então está tudo justo e está tudo bom. Se eu não entendo assim, perdi esse contato com esse self que está me trazendo essa informação. Basta eu ressignificar isso, né?
Então, nós vamos trazer em nós as tendências que vão moldar a nossa vida em função das vidas anteriores a essa, e aquilo que aparentemente pode estar fora da justiça ou fora da bondade é apenas um parecer egóico, é uma ilusão, é um defeito na lente. Tem que trocar a lente, tem que trocar a maneira como essa lente vê o mundo, a maneira como o ego vai perceber isso. Perfeito? Tudo bem? Bem, e aí, para exemplificar isso, que Deus é justo e bom, nós já trabalhamos. Nós já trouxemos aqui uma mensagem, uma afirmativa de Joana, que vai dizer que tudo na vida é amor. Nós já falamos disso. Ela está trabalhando isso aqui. Premissa 2. Deus é soberanamente justo e bom. Então, Joana de Ângeles diz assim... Eu poderia pegar Kardec aqui também, tá? Só estou brincando com os dois. Mas Kardec fala tudo isso, Joana de Ângeles repete tudo isso, Jesus falou tudo isso, né? Sucede, porém... Por que ela diz assim, porém? Porque se você ler o texto acima, ela vai estar trazendo a ideia daquela pessoa que reclama, que acha que é penalizada por Deus, que está sofrendo, ó vida, ó céus, coitadinho. Sucede, porém, que os valores da vida são de natureza positiva. Por quê? Porque procedem de Deus, que é todo amor, toda justiça, toda bondade. Então não tem nada para você sofrer, não tem nada para você se ferrar, não tem nada disso, é só uma visão incorreta de ler a vida. Jamais, Joana de Ângeles está dizendo, jamais se expressando por métodos perturbadores e afligentes. Wagner, você diz isso porque você não sabe o que eu passei, o que eu vivi, o que eu tive que aguentar. É justiça, amor e bondade. Pode ter certeza. Quando que eu vou entender isso? Talvez, ainda nessa vida, se você se conectar ao sentido da vida. Talvez quando desencarnar, se lhe for permitido acessar as razões e você entender as causas que criaram aquilo, aquela situação. Eu entendi isso. Já agora. Perfeito. Não precisa desencarnar. Isso aí. A lei que vige no universo é a de amor, porque procede da divindade. Não havendo lugar para terapias de violência. Não é assim que Deus age. Não é assim que Deus educa. Não é dessa maneira. Agressividade, desprestígio dos inabordáveis tesouros emocionais que jazem adormecidos no âmago de todos os seres, né? Então nós vamos ter que despertar esse self, esse potencial. Por isso, vamos para a premissa 3. Então olha lá. Vida futura, maravilha. Entendi que vai ter consequência. Não acaba no túmulo, começa no túmulo, né? Uma nova experiência. Esses dias assisti um seriado a gente estava vendo, né, Rafa? E achei tão linda a mensagem, porque eles conversavam sobre a morte e ela dizia assim, mas a morte é só uma mudança. E achei tão bonito isso, é só uma mudança, né? E assim como quando a gente se muda, a gente é o mesmo, né? Você não muda de cidade, é uma nova pessoa, você é quem você sempre foi. Da mesma maneira, você vai para outra cidade, no mundo espiritual, vai continuar levando o que você é. Vibração diferente. Numa vibração diferente, né? É só uma mudança, exatamente. Então temos a noção da vida futura, temos a noção que temos consequências em relação à nossa ação, isso muda muito a maneira da gente agir aqui, e entendemos que o que acontece aqui, que aparentemente é uma anomalia, na verdade é justiça e bondade divina pelos atributos. Por que então acontecem essas aparentes anomalias? Essas aparentes injustiças, essas aparentes enfermidades, sofrimento, enfim. E aí Joana de Ângeles vai nos dizer o que Kardec já disse. Para que nós estamos no mundo? Para evoluir, para crescer. Primeiro momento é esse da resposta,
né? Depois tem uma outra parte da resposta. Qual a finalidade da encarnação? Progresso, crescimento. Como é que eu cresço? Eu cresço quietinho, isolado do mundo? Ou eu cresço no mundo, vivendo e aprendendo? Como dizia minha avó, tem que ir para o mundo. Não dá para segurar. Tem que ir lá, comer terra para ver que não dá para comer terra. Porque é só comendo terra que vai ver que não é para comer terra. É só pondo o dedinho na tomada que vai ver que não pode pôr o dedo na tomada. Então a gente aprende experienciando. A gente aprende vivendo, vivenciando. Por isso a lei de sociedade é uma lei importante no mundo físico e no mundo extrafísico, porque é uma lei divina no universo inteiro. Então Joana de Ângeles vai dizer assim: você vai viver a dinâmica da vida, se estrutura nas experiências que essa vida proporciona para que o ego vá se fortalecendo, ficando mais forte, se comunicando mais e entendendo o sentido da vida, e esse self então vai despertando todo o potencial adormecido que está ali. Ela está dizendo assim: você é criado por Deus, simples e ignorante, mas com o potencial de ser Deus, de ser perfeito. Esse é o símbolo. Não vai ser Deus como Deus. Deus é único. Mas vai ser como Deus em relação à perfeição, de alcançar o mais perfeito possível que é capaz ao espírito alcançar. Por isso nós somos perfectíveis. Essa é a diferença. Perfeito? Deus é perfeito. Nós, espíritos, somos perfectíveis. Alcançamos o máximo que é possível a criatura alcançar, que nunca é como o Criador, que é o absoluto. Então, se nós temos tudo isso em nós, nós vamos ter que experienciar em cada existência oportunidades para a gente crescer enquanto espírito e desenvolver tudo isso que está em nós. Ou você desenvolve a paciência quando? Depois de passar por um monte de problemas que testam, que fazem você perder a paciência, que te causam um transtorno gigante, porque você perde a paciência, briga com 40 pessoas, o teu dia é uma porcaria, no final do dia você fala assim: meu Deus, eu tenho que controlar essa minha coisa, porque senão o meu dia vai ser um inferno, eu vou brigar com todo mundo. E aí devagarzinho o ego vai percebendo que essa não é a melhor maneira de lidar, e vai criando nesse relacionamento novas possibilidades, vai controlando um pouquinho aqui, vai dominando um pouquinho lá, vai se esforçando um pouquinho ali, até que lá nos 40 anos eu já sou um pouquinho mais paciente do que eu era aos 12, aos 15, aos 18. Ou a criança, aos 5 aninhos, quando quer alguma coisa, ela é super paciente. Tá bom, mamãe, quando você pudesse me dar. Ela é egoísta, o ego está se desenvolvendo, ela está nessa fase que é natural, só pensa nela. Eu quero agora. Né? E aí a gente vai desenvolvendo isso. E essa criança vai ser frustrada, porque os pais vão dizer assim: agora não vai dar, vai ter que esperar. E ela vai chorar, vai espernear e vai entendendo nesse ego que talvez essa não é a melhor maneira de resolver ou lidar com a situação, mas vai se fortalecendo. Então as experiências da vida melhoram a forma como o ego se relaciona com o mundo, e naturalmente, se o ego fica mais forte, ele tem mais sentido, porque ele se relaciona melhor com o self. Tudo bem? Então muda agora um aspecto. Eu tenho sofrimento ou eu tenho experiências que capacitam o meu ego para eu me realizar enquanto espírito imortal? Opa! Joana de Ângeles está dizendo assim: você está sofrendo numa oportunidade abençoada, amorosa de Deus para você crescer? Para com isso. Muda a maneira de você entender a vida, meu filho. Sai dessa. Mas Kardec já ensinou isso. Qual a finalidade da encarnação? É essa a questão. Bom, isso já dá sentido ao ensinamento do Cristo. Só essas 3 premissas já resolvem o sermão das bem-aventuranças. A gente já consegue entender. E aí, Joana de Ângeles vem com um 4º aspecto para a gente entender e finalizar essa primeira parte, que a vida tem um sentido muito maior. A vida tem um sentido muito maior do que você
conquistar coisas materiais, do que você ser famoso, do que você ser respeitado por todo mundo na sociedade. A vida tem um sentido muito maior do que simplesmente as questões que o ego foca, que é o aspecto material, o aspecto do mundo físico. Porque o ego é muito ligado ao aspecto físico. Tanto que as primeiras percepções para a estruturação do ego é o corpo, nós vimos isso. É pelo corpo, é extremamente sensorial, é físico. Então o ego tem uma ligação muito grande à matéria, dá uma importância muito grande a isso. Se fascina com isso, como no mito de Narciso. Lembram que o filósofo Plotino interpreta o mito de Narciso como um ego totalmente hipnotizado pelo mundo e o risco disso para o espírito que está encarnando. É muito perigoso para o espírito sair do mundo das ideias de Platão e vir para o mundo físico, porque ele tem o perigo de se apaixonar, gostar e esquecer de onde veio. É isso que Plotino diz no mito de Narciso. Se esquece tanto, fica tão hipnotizado pelo reflexo, que não é a realidade, porque a realidade é o mundo espiritual e não o reflexo do mundo espiritual, que é o mundo físico, que ele se perde no mundo físico, ele se joga na água e é consumido pelo mundo físico. Então Plotino já adverte isso. Então Joana de Ângeles vai dizer que o sentido maior da vida humana não é ficar hipnotizado pelas questões da matéria, mas sim buscar o significado da vida. Para que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Kardec trabalha isso brilhantemente. Ele vai dizer que o Espiritismo vem trazer respostas às principais questões filosóficas da humanidade. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu faço aqui? Para onde eu vou depois da morte? Por que eu sofro? 5 questões fundamentais que sempre permearam aí a humanidade. Então, o sentido profundo da vida humana não é a conquista exclusiva dos aspectos materiais, mas sim a busca do significado. Porque a busca do significado me permite transitar no mundo dando valor e importância ao mundo que o mundo merece, nem a mais, nem a menos. Porque se eu dou a menos, também eu desvalorizo coisas importantes para o progresso do meu espírito. Não posso descuidar do meu corpo, não posso descuidar da matéria, senão desencarno antes. Eu precipito o processo, eu adianto. Então a gente dá o valor, mas sem essa hipnotização, essa narcotização, essa coisa louca de que isso é o mais relevante. E que se eu perder isso, eu perco a minha vida. Então a busca do significado, a plenificação do self, trazer esses conteúdos que são adormecidos aí, latentes, para aflorar, e isso vai acontecer como? Experienciação. Experiências, quesito 3. Como ela diz, a imago Dei, aí na visão junguiana, esse self, a substância divina que orienta a vida, é o meu sentido, é o meu Deus, que dá a direção. E dignifica, porque faz eu crescer enquanto espírito imortal. Perfeito? Então agora fechou o raciocínio. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que acontece comigo em função das causas aqui, do que eu agi, eu sei que o que está acontecendo aqui também tem um ontem que interfere. Eu sei que Deus é bom, justo, amoroso, então nada foge a essa justiça. Sei que essas experiências todas têm um sentido, evolução e crescimento do meu ego, despertando os aspectos do self, para um objetivo maior, evolução do meu espírito. E é isso que a doutrina espírita nos traz. É isso que Kardec trabalha no Livro dos Espíritos. Bom, então agora a gente pode ler Jesus de novo, talvez entendendo um pouquinho mais. Então Jesus diz assim:
Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Então, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que há uma vida futura, que você pode até estar sofrendo na visão egóica, aparentemente sofrendo, mas que isso, na verdade, é uma oportunidade para você melhorar enquanto espírito. Então, no final, vai ser melhor, dependendo de como for o durante, de como você ver e entender isso. Então, se nós vamos até Jesus, e se ele diz assim, vem a mim, qual é o sentido psicológico do vem a mim? É dar sentido. Pedro foi ao Cristo. Jesus, me ensina. Onde que está Deus amoroso aqui nessa injustiça? Jesus vai dar um sentido para ele. E aí ele entende. Joana de Cusa foi ao Cristo e recebeu um sentido. Há uma conexão com esse self. E aí eu entendo. E se eu tenho sentido, alivia, não alivia? Por isso que o Espiritismo é esse consolador prometido. Porque ele dá sentido. E se eu tenho sentido, o meu fardo não é pesado. O fardo só é pesado se eu sofro mal, se eu sofro sem sentido. Então, meu fardo é leve. Meu jugo é suave. Felizes. A gente poderia ler assim essa linha de baixo. Vocês deveriam se considerar felizes por estarem tendo a oportunidade de quitar os débitos das existências anteriores, porque já tem maturidade para isso, numa experiência bondosa e amorosa, para esse ego melhorar um pouco mais e se relacionar de uma forma melhor com a vida, entendendo quem é, para que veio, de onde vem, para onde vai, o que faz aqui. Joana de Ângeles trabalha muito bem esse aspecto do budismo, dizendo então que o budismo nos traz 4 nobres verdades sobre o sofrimento. A primeira delas, o sofrimento existe, ponto final. Não quer sofrer, então não pode ser criado espírito. Porque foi criado espírito, o sofrimento existe. Né? E como Deus não pergunta se a gente quer ser criado, porque Ele é extrema sabedoria, isso não depende da gente. Né? Criar ou não espírito não é algo que é da nossa competência. Então, se Deus nos cria, tem uma razão justa, boa. Então, nós estamos imersos no sofrimento. Posso fazer de tudo para não querer viver o sofrimento, mas não vai adiantar. É lutar contra a maré. Então, Siddhartha Gautama está dizendo isso. Para de lutar contra o sofrimento. Ele existe. Não é assim que se lida com o sofrimento. É outra forma. Tem que ter outra maneira. Né? Tem pessoas que vão querer tomar remédio para não se contactar com o sofrimento. Tem pessoas que, para anular ou ter a falsa ideia de que o sofrimento não existe, vão ir para o shopping fazer compra. Ai, está triste, vamos fazer umas comprinhas, você já vai ficar feliz. É uma terapia, né? Se funciona ou não sei. Na visão analítica, não. Outros vão dizer assim, não, mas isso aí é bobagem, depressão, imagina, só sorrir, bota um sorriso nessa cara, tem que ser feliz. Né? Não é assim. Então, o sofrimento existe. E aí, Jung tem uma frase espetacular. Ele vai dizer assim, o homem tem de lutar com o problema do sofrimento. Olha o conhecimento do Oriente. Gente, a gente está falando aqui de Siddhartha Gautama, 563 a.C., 483 a.C. Depois nós estamos falando que esse conhecimento que no Oriente é muito difundido, especialmente por quem compreende o budismo, no Ocidente começa a ser divulgado, né?
Começa a ser divulgado, começou com Cristo, é aprimorado com Kardec, depois agora a ciência trabalhando isso. Então Jung vai dizer para nós, o homem tem de lutar com o problema do sofrimento. Não adianta fingir que ele não existe, não adianta ignorar, dizer que não tem. Está aí, o sofrimento existe. O ocidental procura suprimi-lo com remédios, mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando, é carregando a cruz, é carregando a cruz. O remedinho pode aliviar por um tempo, mas se você não se estrutura, se você não compenetra assim você e encontra esses potenciais, não adianta. Aprendemos isso com Ele, o Cristo crucificado. Então, essa cruz tem que ser carregada. Entenderam isso? Muito bem. Então, lembrem lá do exemplo que nós demos da cruz. Nós vamos ter que suportar mesmo. E é esse suportar, essa tensão energética de polaridades que gera dinamismo psíquico, que faz o ego entender e relacionar-se com o self. Que bom que tem situações existenciais conflituosas, porque nos tira daquela amorosidade psicológica, nos faz crescer. Né? Bom, então se o sofrimento existe, se isso é uma verdade, o sofrimento existe, tá? Então se você olha para alguém e você pensa assim, meu Deus, que vida maravilhosa, como Joana de Ângeles diz aqui, a gente olha lá para aquela situação e fala, esses aí não sofrem, esses são felizes. Não tem, eles sofrem, porque o sofrimento existe para todos, né? Então olha só que interessante, a partir dessa visão, e aí a gente chega num ponto importante aqui, né? Se o sofrimento existe, se é um fato, como eu posso ser feliz? Então, o que a gente tira aqui? Felicidade não é ausência de sofrimento, isso é muito importante. Se Joana diz que essa premissa, essa afirmativa de Buda, de que é uma nobre verdade, de que o sofrimento existe, então para ser feliz, eu posso ser feliz mesmo no sofrimento. Se o sofrimento existe, como ser feliz? Mas essa não foi a maneira como, de forma geral, nós entendemos Jesus. Porque Jesus foi entendido no sentido de que, se a vida aqui mostra um monte de sofrimento, onde é que está a coisa boa se não existe vida antes dessa? Se eu fui criado no momento em que eu nasci, eu não existia antes, eu olho para o mundo, na visão que não contempla a reencarnação, eu olho para o mundo e o mundo é uma injustiça, é um monte de coisa errada, que não tem explicação. Afinal, eu não fiz mal nenhum e nasci deficiente. Eu não tive oportunidade nem de fazer nada, eu já nasci assim. E a pessoa só faz o bem e a vida dá toda errada. E como explicar essa injustiça sem a visão da anterioridade da vida? Isso é uma questão insolúvel, não tem solução. Sem a visão da pluralidade das existências, da reencarnação, não existe justiça divina. Não existe. Mas daí como é que eu posso argumentar a justiça? Então foi isso que a humanidade fez. Por muito tempo, como não se contemplava a reencarnação, como é que eu vou ser feliz? Você vai ser feliz depois. Nessa não dá. Pode até ser que dê, mas para vocês que estão sofrendo, o que eu vou falar? Vou falar que não dá. Mas então aguenta que você vai ser feliz lá na frente. E aí criou-se uma teoria para justificar a visão de céu e de inferno. Então eu só me ferrei na vida, mas pelo menos eu vou depois ficar num lugar bom. Isso aí. E aquele lá que está bem, mas que está fazendo mal, depois também ele paga. Isso aí. Porque não dá para explicar de outra maneira. Então essa visão de o reino não é desse mundo,
Então é de qual mundo? E se eu apenas vivo uma vez, então quando e onde eu vou ser feliz? Então aqui é a base para a criação do céu e inferno, né? Como locais geográficos definidos, que você vai ficar permanentemente e eternamente, porque se você for julgado e for para o céu, não dá para dar uma escapadinha no inferno, tem que ficar no céu para sempre. E se você for julgado e for para o inferno, também não dá para olhar um pouquinho no céu, porque fica cada um no seu quadrado. E aí a gente começa a pensar que essa teoria, ela é difícil de explicar para nós, não só as questões presentes, que podem até ser sanadas com a visão geográfica da recompensa futura, mas mesmo assim o futuro se nos apresenta incerto. Porque imaginemos, eu como um pai, que me esforcei por educar o meu filho, e vejo que o meu filho seguiu um caminho de transgressão da lei. É um criminoso, por exemplo. E esse meu filho é julgado e vai para o inferno. E eu vou para o céu. Você acha que eu tenho paz se o meu filho está no inferno? Eu vou pedir para Deus, deixa eu ir para o inferno. É melhor no inferno com meu filho do que no céu sem meu filho. Então é uma visão que separa eternamente almas que se gostam. Isso é muito cruel. É muito cruel. Então é inadmissível um Deus assim. Essa visão, portanto, é uma visão humana. É uma sombra humana se expressando por um interesse de controle coletivo. Tá, mas não sou eu que digo isso, a história nos diz, tá? Bem, essa é uma argumentação, tá? O exemplo de um pai ou uma mãe e um filho que vai cada um para um lado. Mas poderíamos dar vários outros, né? Mas não vamos nos alongar, não é nosso objetivo. Kardec, então, no Livro dos Espíritos, na parte 4ª, vai dizer que não é bem assim. Não é. E lá na parte 4ª, quando ele trabalha das esperanças e das consolações, Kardec vai fazer uma abordagem filosófica brilhante, dizendo que há possibilidades diferentes que nos aguardam no futuro em função dessas 4 premissas que nós vimos ali. Como você agiu, as consequências, essa bondade, essa justiça, principalmente contemplando, agora vem o 5º aspecto e mais importante, a reencarnação. Sem a reencarnação não tem justiça divina. Perfeito? Beleza? E aí Kardec faz ele corre aí falando de esperanças e consolações e tece uma revisão filosófica. O codificador tinha um conhecimento profundo de filosofia, a gente percebe nos textos, e ele vai discorrer sobre a felicidade. Então a gente falou um pouquinho de sofrimento, alguns aspectos, vamos falar um pouquinho de felicidade, semana que vem casamos os dois e chegamos na gratidão, né? Então Kardec vai dizer assim, que o ser humano sempre buscou explicações para o sofrimento, como nós vimos, e também buscou explicações para a felicidade. O que é ser feliz? Como eu sou feliz? Como é que eu adquiro? Como é que eu conquisto? O que é felicidade? E aí, se nós buscarmos qual foi o trajeto que a humanidade fez, a gente volta naturalmente para a primeira escola filosófica que se preocupou em abordar a felicidade, que é a escola grega. Então, na Grécia Antiga havia um filósofo chamado Epicuro. Epicuro viveu ali, 341 a.C., 270 ou 271, os historiadores divergem um pouquinho em relação à sua morte, antes de Cristo. E Epicuro, ele diz assim: o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. Olha que bonito. Quer ser feliz? É só ter prazer. O prazer é o início e o fim. É o que me move, é o que me faz sair, me faz partir para conquistar e é o final, é o meu objetivo final. É o início
É o princípio e o fim de uma vida feliz. Então Epicuro ele diz assim, ele tem uma forma de entender a vida. A vida só tem um objetivo, o prazer. Para viabilizar o prazer, devemos possuir poder. Quem tem pode compra, quem compra possui, quem possui aproveita, quem aproveita é feliz. E é o primeiro ensaio de uma doutrina materialista capitalista, hedonista, que vive até hoje, né? Quem vai no shopping e compra é feliz. Quem desce num carrão de luxo é feliz, né? Uma visão de que conquistar coisas nos traz felicidade. Essa é a visão, então, materialista da felicidade. Epicuro é mais vivo do que nunca na nossa sociedade, no nosso mundo, né? Nessa concepção, a vida futura existe? Prazer, desfrutar, não estou preocupado com o que acontece depois, né? Então, nessa concepção, a felicidade é ter, é poder, é possuir, é uma visão egóica. A vida futura é uma dúvida, uma incerteza, né? A vida presente, portanto, assume uma importância absoluta. E aí eu preocupo comigo, né? Se a vida presente é mais importante, o que aflorece, que Kardec diz que é o grande problema da vida presente, ter um fascínio, uma importância muito maior do que a vida principal, que é a vida espiritual, é o egoísmo. Então aqui aflora o egoísmo. Então a visão epicurista, ela resulta em o auge de Epicuro, que é o shopping center, e a posse e a propriedade privada. Porque quem pode tem, quem possui é feliz. Quanto mais eu tiver, quanto mais for meu, quanto mais coisas eu tiver, eu sou feliz. E é a nossa sociedade materialista. Muito bem, isso leva, como dissemos, a um egoísmo exacerbado. Dinheiro não compra felicidade, tem um ditado, mas afirma então Epicuro nessa brincadeira que eu vou fazer com ele, né? Dinheiro não compra felicidade, mas é melhor chorar dentro de uma BMW em Miami, né? E aí Kardec vai fazer uma reflexão em relação a essa visão materialista da vida. Será que é mesmo isso? Será que felicidade é ter, é possuir, é poder? Será? Então, será que eu chorando dentro de uma BMW em Miami, eu sou mais feliz do que chorando na lotação em Cascavel? Né? Bem, vamos ver o que Joana de Ângeles então nos responde. As conquistas materiais, diz ela, triunfo pessoal, num capítulo fantástico que ela trabalha aflições. Bom, ela já está falando sofrimento, da posse de quem tem e da não posse de quem não tem. Ó, veja que tanto uma coisa quanto outra causam aflições. As conquistas materiais não dispõem do poder de fazer as criaturas felizes. Ponto. É uma afirmativa. Você pode ter muita coisa material, mas não é isso que vai te tornar feliz. Podem diminuir-lhes a aflição, atender a algumas necessidades, minorar amarguras, gerar bem-estar e conforto. É verdade, isso o dinheiro faz, concordam? A situação financeira, os recursos materiais diminuem a aflição, atendem melhor algumas necessidades, né? O dinheiro soluciona alguns problemas, projeta a personalidade, promove socialmente o indivíduo, ainda mais numa sociedade epicurista, hedonista, materialista. Mas não resolve as situações interiores, nas quais estão as bases da harmonia como do desequilíbrio.
Tá, mas eu falei para vocês que a gente já podia ir embora com o texto, porque o texto diz que a felicidade é um estado íntimo. Então a gente já sabia. Então é um estado íntimo. E se esse meu estado íntimo não está adequado, se essa base interior está desestruturada, eu posso ter o que eu quiser. Eu continuo infeliz. De imediato, diz ela, isso agora no livro Plenitude, a busca pelo prazer materialista gera sofrimento. De imediato, há o prazer que gera sofrimento. Olha o que ela está fazendo, ela está trabalhando a filosofia. Epicuro diz que o prazer gera felicidade. Ela vai dizer que o prazer gera sofrimento. Há o prazer que gera sofrimento. O cotidiano demonstra que a busca insaciável do prazer, tem uma palavrinha aí, insaciável do prazer. Então eu estou polarizado, né? Eu estou aqui no 80, estou neurotizado. Eu não estou utilizando o mundo com o devido respeito que o mundo merece, precisa. Eu estou supervalorizando, hipervalorizando. É insaciável, eu sou Narciso. No mito interpretado por Plotino, eu estou achando que esse mundo é o mais importante, esquecendo a que vim, de onde vim, para que vim. Então a busca insaciável do prazer constitui um tormento que aflige sem compensação. Quando se tem a oportunidade de fruí-lo, conseguir aquilo que eu tanto lutei, constata-se que o preço pago foi muito alto. Meu Deus, ninguém sabe o que eu fiz para conquistar isso. E a sensação conseguida não recebeu retribuição correspondente. É muito esforço para pouco prazer. É pouco tempo de satisfação. Basta ver que quem adquire alguma coisa, depois de alguns momentos, horas, dias, semanas, meses, aquilo meio que perde aquela euforia toda. Então é mais uma euforia do que felicidade. Ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformarem em dores acerbas. E o responsável por esse resultado é o quê? Narciso apaixonado pelo reflexo, é a ilusão. Ele está iludido pelo que é, mas o reflexo não é quem ele é. Então eu estou iludido pelo mundo e esquecido a que vim, no mundo espiritual. E eu vou me perder. Vou ganhar o mundo e perder a mim mesmo. Eu confundo com o meu herói, que é o Chapolin, né? De que vale ganhar o mundo e perder a vida? Não é assim que ele fala. É que o Chapolin ele fala assim: prefiro morrer a perder a vida. Bem sábio isso. E Jesus, então ele fala: prefiro morrer a perder a vida. E Jesus diz: de que vale ganhar o mundo e perder a vida, né? Estou confundindo os heróis. Um momento de prazer e a vida inteira de sofrimento. É isso aí. Então, Joana de Ângeles fala que é como a água do mar, né? A experiência de tomar a água do mar para tentar matar a sede. E ilusão porque é uma forma equivocada de ver a vida. Esse óculos aqui, esse ego tá desfocado, está com astigmatismo, né? Está percebendo bem. A maioria dos sofrimentos, aí, olha lá, pessoal, tem que fazer os links com as premissas, tá? Decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Mal sofrer. Eu estou sofrendo sem sentido. Não entendi ainda. Forma incorreta porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e à movimentação que geram prazer. A vida material é transitória. E se é transitória, tem valores que são mais relevantes do que isso que é temporário. É isso que ela está dizendo. Os valores do espírito transcendem a esse aspecto e essa movimentação que gera o prazer. Esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas.
Porque aí eu me esforço um monte para ter, e aí eu sofro para manter. Porque se eu perder, eu vou sofrer de novo. Porque eu trabalhei tanto para conquistar e agora se me roubam. Então é um sofrimento da impermanência. Sendo que tudo que é material é impermanente. E essa impermanência, ela vai dizer para a gente. Aí ela retoma Kardec, óbvio, né? Toda a obra. Se nós somos espíritos imortais, nossa origem é o mundo espiritual. Então nós temos um período transitório no planeta em que nós temos concessões divinas. Nós somos usufrutuários. Nós vamos ter que devolver. Nada é nosso. É isso que ela está fazendo a gente entender. Você vem para cá com um planejamento encarnatório. E você vai ter o que precisa para esse planejamento, para cumpri-lo, de acordo com a justiça divina, como concessão divina. Você é administrador, estão entendendo? Você vai vir com talentos. E aí o que você vai fazer disso? Usar só para você? Usar para se destacar, o seu egoísmo, a sua vaidade? Ou vai ser um bom administrador? Essa é a ideia. E se isso aqui se eu sou usufrutuário, isso é meu ou não? Se eu sou usufrutuário, eu utilizo enquanto eu estou vivo. Depois que eu morrer, eu devolvo. Não é assim? Então isso dá uma visão para nós de que eu devo aproveitar da melhor forma sem me apegar. Então ela está dizendo que quando você busca coisas, não é isso que vai acontecer, você vai se apegar. Você vai lutar pelo bem e depois você vai sofrer para manter isso na sua posse. Por não entender que na verdade isso não é seu. Porque você não vai levar quando morrer. Então, para conseguir desfrutar de determinado prazer, o indivíduo investe além das possibilidades, constatando depois quantas dificuldades tem a enfrentar para manter essa conquista. Então, Joana de Ângeles diz aqui, você não sabe o que foi para chegar lá, e mais ainda para se manter. A imaginação estimula-o com a ilusão da posse. A gente tem uma ilusão de que a casa é nossa, de que o carro é nosso, de que se eu tiver mais umas casinhas para alugar, eu estou seguro. Esse é um exercício que eu faço diariamente comigo. Porque isso não causa segurança nenhuma, porque não é nada meu. E se não estiver no processo vinculado ao meu planejamento, eu posso ter tudo e perder tudo. Ou eu posso deixar tudo para os herdeiros, que vão perder tudo, porque não tem mérito para receber aquilo. Enfim, essa é uma visão que tem que mudar na nossa maneira de pensar. Tem que ressignificar a maneira de se relacionar com as coisas. Nós usamos da melhor maneira para crescermos a nós e aos próximos nossos, que são todos, toda a humanidade. Então a gente auxilia no que é possível, sem apegar-se, porque cedo ou tarde seremos convidados a abandonar, assim como vamos ser convidados a abandonar o corpo, assim como somos convidados a abandonar o corpo todo dia, no processo de envelhecimento. E quem é apegado não aceita envelhecer, adoece porque está envelhecendo, entra em crise porque está envelhecendo. A imaginação estimula-o com a ilusão da posse para averiguar, passado prazer, é mais prazer do que felicidade, que tudo quanto é impermanente brilha com atração apenas por um dia. Então não dura. Então aqui um dia no sentido de que não é para sempre, né? Tudo passa. Bom, o que nos diz a ciência? Então, um livro interessante, Martin Seligman, um psicólogo norte-americano, nasceu em 42, 76 anos, né? Professor da Universidade da Pensilvânia e foi ex-presidente da Associação Americana de Psicologia. Então, sabe um pouquinho o que está falando, né? E aí, Martin Seligman, ele resgata um pouquinho Maslow, que Maslow tinha uma crítica à psicologia. Lembram de Maslow, a psicologia humanista? Maslow dizia assim, tem que parar de estudar a doença, porque a psicanálise estuda a doença, né? E ele vai trabalhando várias linhas
da psicologia vai dizendo que tudo estuda a doença, e agora a gente tem que estudar a saúde, o indivíduo saudável, o otimismo, a felicidade, e aprender com isso, e não mais só com a doença, né? Então, ele estuda a saúde, não a doença. Isso é muito legal. E aí ele diz assim, sobre relação entre felicidade e dinheiro, isso está nesse livro, Felicidade Autêntica, os princípios da psicologia positiva, né? Sobre a relação entre felicidade e dinheiro, vários estudos da psicologia, e aí se você quiser a referência, no livro tem todos esses estudos, feitos com ganhadores de gordos prêmios de loteria. Pensa o que é ganhar na loteria. Revelaram que, passada a euforia causada pela entrada de uma grande soma de dólares, que ele é norte-americano, todos retornaram a seu nível básico de felicidade. Tá vendo? Então, é mais um estado de euforia momentâneo, passageiro, porque é transitório, é impermanente, não é duradouro, do que realmente felicidade. E aí olha o que ele diz. Será que ele está citando Joana? Joana está citando ele, né? Assim ocorre com tudo que é material. Passada a euforia inicial, os estudos mostram que as pessoas todas retornam ao seu nível inicial de felicidade. Que as pessoas que têm muito dinheiro, mesmo elas, sofrem os dramas existenciais, a solidão, o medo, a ansiedade, a angústia, o tédio, a falta de vontade, o sofrimento físico, a morte. O dinheiro traz algumas facilidades, amenizações, mas não liberta quem quer que seja do amadurecimento psicológico inevitável a todas as criaturas. Carregar a própria cruz, não adianta, não adianta. As pessoas que muito possuem, consomem, desfrutam, ó Epicuro, frequentemente caem no tédio. Faltou isso para Epicuro, faltou acompanhar os casos. Quanto mais se tem, mais se quer, num ciclo vicioso, sem fim. A narcotização. Estou narcotizado, né? Narciso, a flor de Narciso. Quanto mais se tem, mais se quer, num ciclo vicioso sem fim. Como a similaridade dos pacientes dependentes químicos. Gente, é igual. O cérebro, olha o poder do nosso psiquismo. Você gera uma dependência mesmo. Como uma droga, um vício que precisa ser alimentado cada vez num nível maior. Então, agora que eu tenho isso, eu quero aquilo. Agora que eu tenho isso aqui já não adianta mais. E é sempre um estímulo maior. E se eu não dou esse estímulo, eu entedio. Para gerar prazer até a exaustão dos sentidos. Como beber água do mar. Aqui ele cita também. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. Com o tempo, o tédio, o cansaço, a falta de objetivo, a depressão. Ainda quem muito tem, não acabou ainda, ele vai dizer, ainda quem muito tem, de forma geral, é apegado. Olha lá, não sei se ele cita Joana, se Joana... Isso leva ao medo de perder o que se tem, vira escravo do que se tem. Olha a loucura que a gente vive. Por isso que isso tudo que a gente vive é transitório, gente. A gente está num processo de ir para... Não é assim que a humanidade vai ficar, não é assim que a sociedade vai se estruturar. É um caminho, a gente está num eixo, depois vai para outro, até chegar no equilíbrio. Leva-se a ser escravo do que se tem, ou ainda, ter que cada vez prover mais recursos financeiros para se manter o que se tem. É verdade. Você trabalha, adquire tudo o que você sonhou. Agora não pode parar de trabalhar porque tem que manter. E ainda quer um pouco mais, aí você trabalha mais. Aí trabalhando mais, conquista mais, gera mais gastos, precisa trabalhar mais, não tem fim. Não tem. E aí diz Joana de Ângeles então ela fala do sofrimento gerado pelo prazer, e aí ela fala do sofrimento gerado pelo apego ao impermanente, que é o sofrimento da impermanência, assim que ela chama no livro Plenitude, que somos nós que temos medo de perder
aquilo que é material. Isso gera um sofrimento do apego às coisas que nós vamos invariavelmente perder, porque é material, é impermanente. Considerando-se a impermanência de tudo em um mundo em constantes alterações, o apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos. É inevitável que tudo se modifique, inclusive o corpo físico. Todo apego exagerado à forma produz sofrimento em razão das inevitáveis alterações que ela experimenta. Você tem medo de envelhecer? É bom ir ressignificando isso. Corresponde à ilusão de pretender se deter o tempo. Mas no mito o tempo não quer nem saber, né? Porque Eros, é Cronos. Cronos vai devorando os filhos, vai comendo os filhos, atropelando. O tempo não para mesmo. Corresponde à ilusão de pretender-se deter o tempo, que deixará frustrado aquele que se apega a tal intento, porque não vai conseguir, não tem como, né? Então, querer manter os bens, as posses, garantir para gerações, achar que está seguro, isso é uma forma equivocada de pensar a vida e gera sofrimento. Tem que ir mudando isso. Como que ressignifica isso? Premissa espírita de que nós estamos aqui passando, que somos herdeiros do que levamos para a vida espiritual. Simples assim, na teoria. Dificílimo, né? Dificílimo. Não raro, outro livro, O Homem Integral. Mesmas abordagens, para a gente entender, será que Epicuro está certo? Não raro, ao consegui-lo, frui da satisfação momentânea. Olha como batem os textos da ciência espírita e da ciência humana, material, né? Não raro, ao consegui-lo, frui da satisfação momentânea. E por insatisfação psicológica, propõe-se a prolongá-lo indefinidamente, sofrendo ante a impossibilidade de o manter, pelas alterações naturais que se derivam da impermanência de tudo, pela saturação, o tédio, né? Eu conquistei tudo que eu queria, e finalmente pela perda de objetivo após conseguido o anelo. Gente, daqui nós poderíamos abrir um parêntese em educação familiar, fantástico, principalmente educação infantil. Se você ama seu filho, você não dá para ele tudo que ele quer, não dá. Porque isso leva a estímulos cada vez maiores para a busca de prazer, de satisfação, e aí ele não vai ter esses estímulos em nenhum lugar. E aí Samitiba trabalha isso brilhantemente no livro Anjos Caídos, que a droga vai trazer essa necessidade que ele tem, né? Esse estímulo de euforia, porque ele tem tudo na vida. Então você não pode oferecer mais nada, porque tudo que ele quer, ele tem. Então Samitiba diz, quem ama seu filho, mesmo tendo condições de dar, não dá. Porque ensina a valorizar, ensina a merecer. E isso cria valores, cria mérito, cria noção de, poxa, conseguir, desenvolve inúmeros potenciais e valores internos, né? Então eu gosto também dessa frase, há pessoas que são tão pobres que a única coisa que possuem é dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro. Muito interessante essa frase aí de Cortella. Bem, então, com o tempo nós percebemos que ter muito dinheiro não gerava felicidade. E até hoje estamos percebendo que ter muito dinheiro não gera felicidade. Os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras estão lotados de gente com muito dinheiro. A sociedade está lotada de gente com muito dinheiro sem sentido existencial, né? Então, o que é felicidade? Bom, então aí vem Diógenes. Olha só, Epicuro diz que felicidade é ter tudo, quanto mais ter, melhor. Aí vem Diógenes e diz, não, felicidade é o oposto, é não ter nada. Não ter nada que é ser feliz, pois pior do que está não pode ficar. Não é uma grande sabedoria? Vai perder o quê? Vai perder o quê? Não tem nada. Então, Diógenes ele vai pregar o desapego.
desapego e abandono total aos bens materiais. Ó, vai acompanhando aqui, ó, o progresso histórico, né? Desapego e abandono total aos bens. Tem uma história, não sei se é verdade, mas tem aí nos bastidores da história, que Alexandre o Grande, da Macedônia, que depois dele triunfar sobre a Grécia e entrar à Grécia, ele fica sabendo ali pelos atenienses que tem um grande pensador, um grande filósofo na cidade, que é Diógenes, e ele fica interessado por Diógenes, e ele quer trazer Diógenes para o seu reino, como um conselheiro, algo, né? Pela sabedoria dele. E aí, imagine Alexandre, tem tudo, né? Conquistou tudo que pôde, é o grande. E aí diz que ele chega para Diógenes, então, para na frente de Diógenes e diz assim: Diógenes, eu quero você para o meu reino. E para isso eu te dou o que você quiser. Você pode pedir o que você quiser. Um epicurista falando para Diógenes, que é o contrário de Epicuro, né? Aí diz que Diógenes diz para ele, olha para ele e diz assim: por favor, apenas não tire de mim o que você não pode me dar, que é o sol que você está na frente me fazendo sombra. O sol que ele estava na frente, ele falou: eu não quero nada e ainda não tire de mim o que você não pode me dar, que é o sol, né? Ele estava tampando o sol e ele não aceita aí com Alexandre, então... E aí isso que o Vanin falou, né? Era tão pirado, né? Ele pregava abandonar tudo, né? Abandono, desapego e abandono total aos bens, que ele desprezava praticamente tudo que se considerava mundano, vivia em trapos. Essa é uma imagem interessante de Diógenes. Vivia em trapos, vivia numa barrica de madeira, perambulava de dia pelas ruas atenienses com essa lamparina acesa, de dia com a lamparina acesa, procurando um homem verdadeiramente feliz. Então é o cinismo, né? A escola do cinismo, né? Tanto tem uma frase interessante que ele diz: na casa de um rico, o único lugar que vale a pena cuspir é na sua cara. Ele era radical mesmo, né? Ele era radical. Então é 880, né? É o apego total, é o desapego total. E aí a gente está... Tem uma projeção aí, hein? Muitas, não só uma. E aí fica a pergunta, né? Então, se felicidade não é tudo, é ter tudo, será que a felicidade é não ter nada? Será que Diógenes então está certo? E aí esse mesmo autor, Martin Seligman, vai dizer: quem nada tem entra em processo de queixas, revolta, pessimismo, como brincamos aqui, projeta a sombra, né? Denegrindo o que eu não consigo ter, né? Então eu trago outro no mesmo nível que eu cuspo na sua cara, exatamente, por isso que a frase foi proposital, né? Pessimismo, pensa ser punido pelo Criador ou ser injustiçado por Ele perante a tantos outros que muito possuem. A miséria estimula a inveja, olha lá, o desejo de que aquele que tem perca tudo, ó a sombra, para se tornar como ele, que nada tem. Agora estou feliz, né? Tormentos esses difíceis de serem corrigidos. Então veja que nós temos duas posições neurotizadas, né? Desapego total, apego total. E o que Kardec diz? Né? Então, é ter tudo, é não ter nada, para onde nós vamos? Então, cenas do próximo capítulo para a gente responder semana que vem. Vamos ver a visão de Kardec e vamos ver a visão de Joana para a gente entender o que é ser feliz. Né? Semana que vem a gente se reúne se tudo der certo, tá, pessoal? Finalizamos semana que vem, tá?